pessoal, estamos aqui de volta para a nossa aula de número 6 do curso O Plano Perfeito, né? Isso que trata das doutrinas e princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Lembrando para que todos possam se inscrever no canal, compartilhar e divulgar a Central das Escrituras, onde temos muitos cursos especiais a respeito das doutrinas e do Evangelho de Jesus Cristo. Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje relembrando o que a gente já tratou nas 5 aulas anteriores. Falamos da lei eterna, né, que é a lei da justiça, que ela tem 2 vertentes, a lei da misericórdia e a lei da condenação. Falamos dos 3 princípios que são imutáveis, que é a oposição, o bem e o mal, o arbítrio. Falamos também sobre a nossa vida antes de sermos espíritos. Falamos da nossa vida, agora estamos falando da nossa vida como espíritos. Então, já vimos que a inteligência mais um corpo espiritual é igual ao espírito do homem. Lembrando também desses 3 princípios eternos que tem que estar sempre na nossa mente, que são leis eternas, que sempre existiram, sempre vão existir. Se uma deixar de existir, as outras se anulam. Não podemos tirar um desses princípios eternos, que são tão eternos quanto o próprio Deus. Ok? Então hoje nós vamos falar da nossa vida pré-mortal, parte 2. A gente já teve a parte 1 na aula passada. Lembrando que o plano de salvação ele foi apresentado no mundo pré-terreno. Lá no Guia de Estudo das Escrituras, a gente encontra essa descrição, dizendo: a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, cujo propósito é proporcionar a imortalidade e vida eterna ao homem, inclui a criação, a queda e a expiação, juntamente com todas as leis, ordenanças e doutrinas reveladas por Deus. Este plano torna possível que toda a humanidade seja exaltada e viva para sempre com Deus. As Escrituras também chamam de plano de salvação, plano de felicidade e plano de misericórdia. Eu nomeei esse curso como plano perfeito, porque ele é um plano, além de ser o plano de salvação, plano de felicidade, plano de misericórdia, é um plano perfeito. E lá em Moisés 1,39 a gente encontra, né, o propósito deste plano. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Então, só lembrando que esse plano é um plano de felicidade, um plano de redenção. Lá no livro de Abraão, Pérola do Grande Valor, a gente encontra o propósito da criação da terra, dizendo assim: e assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. E os que guardarem o seu primeiro estado receberão acréscimo. E os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardarem seu primeiro estado. E os que guardarem seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo sempre. É importante notar o seguinte: o primeiro estado é a nossa vida pré-mortal. A gente sabe que 1/3 dos filhos do nosso Pai Celestial não guardou o primeiro estado. E aqueles de nós que estamos vivendo na Terra, nós guardamos o primeiro estado. Por isso foi acrescido uma glória sobre nós. Qual glória que é? A glória de nós termos um corpo físico, mortal ainda, mas que a gente pode vir para esse estágio, né? Para o outro estágio, para ser provado, para ver se nós somos dignos de ter um acréscimo de glória lá no segundo estado, como ele coloca aqui. O segundo estado, irmãos, é um estado já definitivo, porque fica claro aqui, para todo sempre. Então nós aqui nesse estado, no segundo estado, nós estamos sendo testados, já fomos vitoriosos no primeiro estado, já passamos por isso, e agora estamos no segundo estado. E
se formos fiéis aqui, teremos um acréscimo de glória, como diz a Escritura, para sempre. Isto é, a exaltação no reino de nosso Pai Celestial. Outra escritura, Moisés agora, lá também no livro de Pérola de Grande Valor. Eu, Senhor Deus, falei a Moisés dizendo: aquele Satanás a quem tu deste ordem em nome de meu unigênito é o mesmo que existiu desde o princípio. E ele apresentou-se perante mim dizendo: eis-me aqui, envia-me. Serei teu filho e redimirei a humanidade toda, de modo que nenhuma alma se perca. E sem dúvida eu o farei, portanto, dá-me a tua honra. A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, ó. Dá-me a tua honra. A honra não pode ser dada, ninguém pode transferir a honra, isso é uma coisa que se conquista. E aí, no livro de Moisés continua: mas eis que meu filho amado, que foi meu amado desde o princípio, disse-me: Pai, faça-se a tua vontade, seja a tua glória para sempre. Portanto, por ter Satanás se rebelado contra mim e procurado destruir o arbítrio do homem, ele tentou destruir o arbítrio do homem, o qual eu, o Senhor Deus, lhe dera, e também por querer que eu desse o meu próprio poder. Fiz com que ele fosse expulso pelo poder do meu unigênito. E ele tornou-se Satanás, sim, o próprio diabo, o pai de todas as mentiras, para enganar e cegar os homens e levá-los cativos segundo sua vontade, sim, todos os que não derem ouvidos à minha voz. Interessante, né? Aqui mostra os dois egos dos dois, talvez principais ou grandes, importantes filhos do nosso Pai Celestial, o Salvador Jesus Cristo, o primogênito, e Lúcifer, que era um dos filhos também importantes, porque tinha voz no conselho dos céus. Um queria a honra de Deus, queria o poder de Deus, quanto que o Salvador disse: eu vou e faço, e a glória seja para o Pai. Então, nós vemos já aqui a índole dos dois protagonistas, né, lá na nossa vida pré-mortal, que se destacaram, né, o Salvador Jesus Cristo aceitando o plano do Pai Celestial e Satanás querendo fazer um plano diferente, tirando o arbítrio de todos nós. E por isso, por se rebelar abertamente contra Deus, ele foi expulso juntamente com 1/3 das hostes dos céus. Lá em 2 Nef 2,27, nós vemos qual é a obra do diabo. Mas primeiramente ele diz: os homens são livres segundo a carne, e todas as coisas de que necessitam lhes são dadas. E são livres para escolher a liberdade e a vida eterna por meio do grande mediador de todos os homens, ou para escolherem o cativeiro e a morte de acordo com o cativeiro e o poder do diabo. E aí está agora a obra do inimigo, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis como ele próprio. Esta é a obra dele. O diabo rebelou-se contra Deus e seu plano no mundo pré-terreno. O profeta Abraão descreve a reação de Lúcifer e seus seguidores quando seu plano foi rejeitado, e também as consequências que receberam por suas escolhas, pois possuíam arbítrio. Lembra que o arbítrio é uma coisa que já existiu nas inteligências, existia para nós quando éramos espíritos e vai existir para sempre. E lá em Abraão 3 a gente encontra: e o Senhor disse: quem enviarei? E um semelhante ao filho do homem respondeu: eis-me aqui, envia-me. E o outro respondeu, disse-me: eis-me aqui, envia-me. E o Senhor disse: enviarei o primeiro. E o segundo irou-se e não guardou o seu primeiro estado. E naquele dia muitos o seguiram. No livro de Apocalipse nós temos um vislumbre disso, né? Falando desta queda de Satanás. Lá no capítulo 12 diz assim: e a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas, espíritos, né, do céu, e lançou-as sobre a terra. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Era uma guerra de ideias. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus.
e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. Não sabemos exatamente quantos são esses 1/3, mas são muitos. E eles estão aqui na terra para tentar nos enganar, tentar que recebamos as mesmas, o mesmo destino dele, que é um destino miserável para sempre, né? Nunca mais para ele tem retorno, pois ele cometeu um pecado que não há como ele retornar novamente à presença de Deus. Não há retorno para ele. E aqueles que aqui nessa terra se rebelarem a tal ponto também, o destino deles é se juntar a essas pessoas, quando a gente chama de filhos de perdição, que vão para o inferno final, onde ninguém sabe qual a extensão, o sofrimento dessas pessoas lá. O Senhor não revelou a ninguém, a não ser aqueles que vão para esse local, segundo o profeta Joseph Smith. E como parte, das verdades eternas, o arbítrio foi exercido em nossa vida pré-mortal. E os que preferiram seguir a Lúcifer, se rebelando abertamente contra Deus, o Pai, foram expulsos para sempre, como registrado por Lucas lá no Novo Testamento, que diz assim, Lucas 1,6. E os anjos que não guardaram seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, reservou debaixo da escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Doutrina e Convênios, seção 76, que é uma pérola das Escrituras, onde mostra basicamente o plano, de salvação, mostrando os graus de glória, mostrando também os filhos da perdição. E assim diz o Senhor, Doutrina e Convênios, concernente a todos os que conhecem o meu poder e dele foram feitos participantes, e que se deixaram vencer pelo poder do diabo, e negaram a verdade e desafiaram o meu poder. Esses são os filhos de perdição, de quem eu digo que melhor lhes fora nunca terem nascido, pois são os vasos de ira, condenados a sofrer a ira de Deus com o diabo e seus anjos na eternidade. Presta atenção aqui. Para se tornar um filho da perdição, precisa conhecer o poder de Deus e serem participantes. Não é uma coisa fácil, não é, vamos dizer assim, pro nosso bico, falando de uma maneira mais popular, São poucos os filhos de perdição que estão passando por essa terra. Porque para cometer esse pecado tem que ter os céus abertos, tem que ter conhecimento mais do que só pelo Espírito, tem que ter um conhecimento real de Deus e ainda assim se rebelar abertamente contra isso. E eles se juntarão a Satanás no inferno. Por isso, esses espíritos foram expulsos para sempre da presença de Deus, pois abertamente se rebelaram contra o Pai Celestial e preferiram seguir a Satanás. Então cometeram o pecado imperdoável e se tornaram filhos de perdição, ou seja, filhos de Satanás, que foi chamado perdição porque os céus prantearam por ele. Ele era Lúcifer, um filho da manhã, um dos filhos, um dos primeiros filhos, Salvador foi o primeiro e Lúcifer está entre esses primeiros filhos. E também todos aqueles que têm um perfeito conhecimento da verdade e que se rebelam abertamente contra Deus se tornaram filhos de perdição. Se tornaram e se tornarão. Tá? Então, não é muito fácil se tornar um filho de perdição. Precisa ter muito conhecimento. Não é o assunto aqui agora, mas provavelmente vamos falar sobre isso em outras aulas. Adão, na vida pré-mortal, era chamado de Miguel, o arcanjo. Ele era um dos grandes e importantes. Tão importantes que ele que chefiava os exércitos de Deus quando lutaram contra Satanás e os expulsaram. Esse nome, que em hebraico significa semelhante a Deus, comandou os exércitos do Senhor nessa guerra. O exército do Senhor era composto dos que foram valentes nessa guerra.
e capitaneados por Miguel, expulsaram Satanás e seus seguidores dos céus e da presença de Deus para sempre. Não haverá perdão para eles, pois estão condenados ao inferno e às trevas exteriores para todo sempre. E Miguel, pré-mortal, se tornou o Adão, o pai de toda a humanidade. O primeiro, o homem que gerou deles, foram todos os outros homens, vieram dele, né? E de Adão e de Eva. Né? Então ele era uma pessoa de grande importância lá no mundo pré-mortal. Algumas escrituras agora que reforçam esse assunto. E por haver caído do céu, tendo se tornado miserável para sempre, procurou também a miséria de toda a humanidade, pois ele procura tornar todos os homens tão miseráveis quanto ele próprio. Doutrina e Convênios 76:29. Ele faz guerra aos santos de Deus e cerca-os. O diabo procurou armar um plano astuto a fim de destruir esta obra. Doutrina e Convênios. Moroni persuade a não crer em Cristo e a negá-lo e a não servir a Deus. E não persuade quem quer que seja a fazer o bem. Não, ninguém. Também pouco fazem os seus anjos, nem o fazem o que a ele se sujeitam. Doutrina e Convênios ainda, porque não faço acepção de pessoas. Desejo que todos os homens saibam que o dia rapidamente se aproxima. Ainda não é chegada a hora, mas está perto em que a paz será tirada da terra. A paz será tirada da terra e o diabo terá poder sobre seu próprio domínio. Será que nós estamos vendo já isso? Isso foi dito lá em 1836, se eu não me engano. Já se passaram quase 200 anos. Eu acho que estamos vivendo essa época. A paz foi tirada da terra. É só olharmos o que está acontecendo à nossa volta no mundo, né? E o diabo tem poder sobre o seu domínio. E também o Senhor terá poder sobre os santos. E reinará em seu meio e descerá para julgar Idumeia, ou seja, o mundo. Está muito próximo este evento, né, que será a segunda vinda do Salvador. E lá em 1 Nef 22 diz assim: pois ele preservará os justos pelo seu poder, mesmo que venha a plenitude de sua ira, e os justos tenham de ser preservados com a destruição de seus inimigos pelo fogo. Os justos, portanto, não precisam temer, porque assim diz o Senhor, eles são salvos, ainda que seja por fogo. Outro tópicozinho. No mundo pré-terreno, fomos instruídos e preparados para a vida na Terra. O Senhor não nos enviou para cá sem nenhuma preparação. Na visão do profeta, do presidente Joseph Smith, em Salt Lake City, estado de Utah, no dia 3 de outubro, está registrado em Doutrina e Convênios, né? Aprendemos o seguinte: mesmo antes de nascerem, eles, os governantes na igreja, com muitos outros, nós, receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor, a fim de trabalhar em sua vinha para a salvação dos homens. Uma coisa importante aqui, né, irmãos? O Senhor preparou cada geração e reservou para essa última dispensação, essa última vez em que o Evangelho está restaurado na Terra, e que será a geração que preparará a segunda vinda do Salvador Jesus Cristo. Nós, com os outros, recebemos nossas lições no mundo dos espíritos, porque lá nós já ficamos do lado do Salvador. Fomos os valentes. Por isso, somos da casa de Israel, porque lá fomos valentes. Já enfrentamos esta guerra lá e a vencemos. E agora precisamos provar realmente aqui nessa terra se vamos continuar sendo os valentes, se vamos ser os vencedores. O presidente Thomas S. Monson, citando o presidente Benson na conferência de outubro de 2011, ele citou o presidente Benson dizendo o seguinte: irmãos, gostaria de compartilhar com vocês uma declaração feita em 1987 pelo então presidente da igreja,
Ezra Taft Benson. Dirigindo-se a um grande grupo de membros na Califórnia, o presidente Benson disse: em todas as eras, os profetas contemplaram ao longo dos corredores dos tempos os nossos dias. Bilhões de falecidos e daqueles que ainda estão por nascer têm seus olhos sobre nós. Não se enganem a esse respeito. Vocês são uma geração marcada. Por quase 6.000 anos, Deus os reservou para que surgissem nos últimos dias antes da segunda vinda do Senhor. Algumas pessoas vão cair, mas o reino de Deus permanecerá intocado para receber de volta o seu líder, sim, Jesus Cristo. Embora esta geração seja comparável em iniquidade aos dias de Noé, quando o Senhor limpou a terra com dilúvio. O presidente Benson disse isso lá em 1987, 97, 2007, 2017, 37 anos. 37 anos já se passaram. E ele disse que naquela época estava comparável em iniquidade aos dias de Noé, quando o Senhor limpou a terra com dilúvio. Há uma diferença importante dessa vez, ele disse. A diferença é que Deus reservou para a disputa final alguns de seus filhos mais fortes, que ajudarão a fazer com que o reino triunfe. E o reino tem triunfado. A igreja tem crescido. Os membros têm se tornado cada vez mais fiéis. Templos estão sendo erigidos em lugares inimagináveis. E a obra continua. Então essa citação está lá na Liahona de novembro de 2011, na conferência de 2011, o presidente Thomas S. Monson citou. Outro tópicozinho. Podíamos pecar e cometer erros na vida pré-mortal? Essa escritura responde a essa pergunta. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem as obras de Deus. Então, podíamos cometer erros lá na nossa vida pré-mortal. Podíamos também nos arrepender. Mas só não podíamos cometer o erro ou o pecado da rebelião. Esse não haveria perdão. E se havia valentes, como a Escritura mesmo relata, que os valentes viriam através da casa de Israel, também tinham aqueles que não eram tão valentes. Tinham pessoas que se aprimoraram mais na parte espiritual, outros em outras partes. Nem todos lá éramos iguais. Se todos os 2/3 que guardaram o seu primeiro estado fossem igualmente valentes na guerra e igualmente fiéis, por que alguns deles foram chamados e escolhidos em seu estado espiritual para portar certos ofícios e responsabilidades nesse mundo, enquanto outros não foram? Se não houvesse nenhum desses espíritos que pecaram, por que os apóstolos, quando existiram em seu estado anterior, foram escolhidos para serem abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo? Quem fala isso foi a Orson Pratt, que foi um dos apóstolos primeiro. E aí entra uma doutrina importante, que não é muito compreendida e nem muito falado na igreja, mas a doutrina da pré-ordenação. Muitos confundem com destino. Destino é uma doutrina do diabo. Porque se houvesse um destino, então já estaria traçado, né? Deus estaria tirando o arbítrio. Você já está destinado. Então a pré-ordenação é a doutrina correta de Deus, que é a designação pré-mortal feita por Deus a seus filhos espirituais que foram valentes para que cumprissem missões específicas durante a vida na Terra. Está lá no guia de estudo das Escrituras. Então, aqueles que foram valentes foram escolhidos para serem líderes na igreja. Foram chamados os profetas. Lembra Jeremias? O Senhor disse antes de te conhecer, né? Antes de nascer, ele já conhecia, porque ele já tinha sido pré-ordenado para isso. Abraão
nos ensina que, ora, o Senhor mostrará a mim, Abraão, as inteligências, os espíritos, aqui está falando, que foram organizados antes de o mundo existir. E entre todas essas havia muitas nobres e grandes. Por que eram nobres e grandes? Porque usaram o seu arbítrio para progredir e para se tornar nobre e grande, em dignidade, né? Em respeito, em honra. E Deus viu que essas almas eram boas, e ele estava no meio delas e disse: a estes farei meus governantes. Pois ele se encontrava entre aqueles que eram espíritos, e viu que eles eram bons. E disse-me: Abraão, tu és um deles, fosses escolhido antes de nasceres. Então essa é uma doutrina importante. O presidente Joseph Fielding Smith, ele disse assim: é plausível que houvesse uma igreja organizada lá. Os seres celestiais viviam uma sociedade perfeitamente organizada. Cada pessoa sabia qual era o seu lugar. O sacerdócio, sem dúvida alguma, era conferido e foram escolhidos líderes para oficiar. Existiam ordenanças específicas dessa pré-existência que precisavam ser feitas, e o amor de Deus prevalecia. Nessas condições, era natural que o nosso Pai percebesse e escolhesse os que eram mais dignos e avaliasse o talento de cada indivíduo. Ele não só sabia o que cada um de nós era capaz de fazer, mas também o que cada um faria quando posto à prova e quando recebesse responsabilidades. Depois, quando chegou a hora de habitarmos a terra na mortalidade, todas as coisas foram preparadas e os servos do Senhor foram escolhidos e ordenados as suas respectivas missões. Isso está lá no Caminho da Perfeição, um livro antigo do profeta Joseph F. Smith, desse irmão. Alma 13. Também é uma outra escritura que fala a respeito da pré-ordenação. E está dizendo assim: e este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados desde a fundação do mundo, desde a nossa existência pré-mortal, segundo a presciência de Deus. O que é a presciência de Deus? É o conhecimento que Deus tem, um prévio conhecimento. Por quê? Porque vivemos eras incontáveis na presença dele. Ele nos conhecia individualmente e sabia o que cada um de nós podia ou não fazer. E por causa de sua grande fé e suas obras, aonde? Lá no primeiro estágio, sendo primeiramente livres para escolherem o bem ou o mal, portanto, tendo escolhido o bem e exercido uma fé muito grande, são chamados com uma santa vocação. Sim, com aquela santa vocação que lhes foi preparada como uma redenção preparatória e de conformidade com ela. Na versão em inglês diz assim, que lhes foi preparada com e de acordo com uma redenção preparatória para tais seres. Que redenção preparatória é essa? É a capacidade de virem à Terra em lugares mais privilegiados, onde o Evangelho estaria, onde eles seriam chamados para governar na igreja. Aí podemos incluir bispos, presidentes de estaca, presidentes de quórum, presidentes de socorro, enfim, toda a liderança da igreja, que ajuda e trabalha na salvação dos homens. Então essa redenção preparatória é obtida pela nossa vivência na pré-existência e pela nossa fidelidade ou não lá. E assim foram chamados para esse santo chamado por causa de sua fé, enquanto outros rejeitaram o Espírito de Deus devido à dureza de seu coração e cegueira de sua mente. Portanto, se não tivessem sido por isso, poderiam ter recebido tão grande privilégio quanto seus irmãos. Alguns foram valentes, outros não foram tão valentes. O profeta Joseph Smith também ensinou: todo homem que tem o chamado de ministrar aos habitantes da terra foi ordenado precisamente para esse propósito no grande conselho dos céus antes que o mundo existisse. Suponho que eu tenha sido ordenado para esse exato ofício naquele grande conselho. E Doutrina e Convênios 86:9 diz assim: porque sois herdeiros legais segundo a carne e fostes escondidos do mundo com Cristo em Deus. Tudo isso baseado na nossa fidelidade lá na nossa vida pré-mortal. Que um dia vamos ter conhecimento de todas essas coisas. Né? Quando a gente nasceu na Terra, foi colocado um véu que a gente esqueceu da nossa vida pré-mortal para poder realmente ser testado.
E um dia nós poderemos voltar, vamos conhecer todas essas coisas. Outras duas escrituras, Isaías. Ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe. Fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra de sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Aqui Isaías falando da pré-ordenação dele. Doutrina e Convênio 138, né? A gente já leu. Mesmo antes de nasceres, eles, os governantes da igreja, com muitos outros, né, receberam suas primeiras lições no mundo dos espíritos e foram preparados para nascer no devido tempo do Senhor. A fim do quê? A fim de trabalhar em sua vinha para a salvação da alma dos homens. Presidente Kimball. No mundo anterior à nossa vida aqui, as mulheres fiéis receberam certas tarefas a realizar, enquanto os homens fiéis foram pré-ordenados a realizar determinadas tarefas do sacerdócio. O fato de que agora não nos lembramos dos detalhes não altera a gloriosa realidade do que concordamos em fazer. Vocês são responsáveis por aquilo que já há muito tempo era esperado de vocês, da mesma forma que aqueles a quem apoiamos como profetas e apóstolos são responsáveis pelo que se espera deles. Está falando aqui das mulheres que também foram pré-ordenadas para certas missões. Presidente Harold Billy diz assim: ainda que no mundo espiritual ou no primeiro estado Deus tenha chamado e escolhido certos homens para realizar certas tarefas, é direito e privilégio deles exercer o arbítrio para escolher o bem ou o mal. E assim referir-se, e a fim definir-se, definir se aceitarão esse chamado aqui e se o magnificarão servindo fielmente, praticando boas obras enquanto estiverem na mortalidade. Temo que haja muitos entre nós que, devido à sua fidelidade no mundo espiritual, tenham sido chamados para realizar coisas grandiosas aqui, mas estejam sendo imprudentes e usando seu arbítrio para viver desregradamente, de modo a perder o direito que lhes era inerente e as bênçãos que seriam suas, caso se provassem fiéis ao chamado que receberam. Por isso o Senhor disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O que o presidente está dizendo aqui? Que muitos foram pré-ordenados, mas ao chegarem na Terra, eles tendo o arbítrio, eles podem se desviar desse chamado, dessa pré-ordenação. E perdem as suas bênçãos. Por isso que o Senhor disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Tá, isso está Harold Billy, Decisions for Successful Living. E ele continua, Doutrina e Convênios, né? Desculpe, 121. Porque seu coração está tão fixo nas coisas desse mundo e aspiram tanto às honras dos homens, quando nos propomos a encobrir nossos pecados ou satisfazer nosso orgulho e vã ambição, ou exercer controle ou domínio ou coação sobre a alma dos filhos dos homens, em qualquer grau de iniquidade. Eis que, antes de eu perceber, é abandonado a si mesmo para recalcitrar contra os aguilhões, perseguir os santos e lutar contra Deus. Aprendemos por tristes experiências que é a natureza índole de quase todos os homens. Tão logo, suponho, tenham adquirido um pouco de autoridade, começam a exercer imediatamente domínio injusto. Portanto, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Presidente Brigham Young. Se não houvesse possibilidade de falharmos, nosso arbítrio seria comprometido. E aí sim seria destino. Está destinado. Queira ou não queira, vai acontecer isso. Não é assim. A doutrina da pré-ordenação implica em que nós vamos usar o nosso arbítrio. Pois o arbítrio é uma lei eterna e Deus não quebra, né? Pois desta liberdade de agir depende toda a existência. Mas é evidente que algumas posições chaves em seu reino aqui na Terra, tais como os profetas, o Senhor não escolherá alguém que viesse a falhar, como ensinou o profeta Joseph Smith. Ele diz assim: testifico em nome de Deus, de Israel, que ele não permitirá o cabeça da igreja, aquele a que ele escolheu para dirigi-la,
que transgrida suas leis e apostate. No momento em que ele tomar um caminho que leve a isso, Deus o retirará. Por quê? Porque permitir que um homem iníquo ocupe essa posição seria deixar que a fonte se corrompesse, e isso ele jamais permitirá. Então, lembrando que os profetas de Deus, escolhidos por Deus desde a pré-existência, esses nunca falharam, nunca vão falhar. Nenhum deles. Nenhum profeta que Deus colocou à testa da sua obra, todos os tempos, nunca falhou. Cometeram erros? Claro, alguns cometeram erros, Moisés mesmo e outros cometeram erros, porque são humanos. Mas os erros que eles cometem são ínfimos em relação aos nossos, né, das pessoas, dos simples mortais. Pré-ordenação da casa de Israel. Quando o Altíssimo, pré-ordenação da casa de Israel. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Quem foram os filhos de Israel? Aqueles que mais se destacaram na vida pré-mortal. Deuteronômio. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta ao teu pai, e ele te informará, aos teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía às nações as heranças, quando dividia os filhos de Adão, os termos dos povos estabeleceu conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Então, por que o Senhor escolheu alguns para a casa de Israel? Porque foram valentes na vida pré-mortal. Não quer dizer que ao chegarem aqui vão continuar sendo valentes. Alguns, usando o seu arbítrio de maneira errada, perdem essa condição. Outras escrituras. Lá em João diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E na revelação moderna o Senhor acrescenta, meus eleitos ouvem a minha voz e não endurecem o coração. Por quê? Porque lá na pré-existência eles já foram mais voltados às coisas espirituais do que outros. E o Senhor, por os conhecer lá, sabe que eles, ao ouvirem a voz, ao ouvirem o Evangelho, eles vão mais facilmente aceitar. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão. Está lá em Mateus, o Salvador falando. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O profeta Joseph Smith diz que quando João falou das pedras, isso não era uma referência aos gentios. Isso era uma referência aos gentios, pois assim os judeus se referiam a eles. Desses gentios de pedra, desses cães, essas criaturas mais insignificantes, na mente dos judeus, Deus era capaz de suscitar filhos a Abraão. Por quê? Porque aqueles que foram valentes e vieram pela casa de Israel, por usar o seu arbítrio de maneira errada, perdiam essa condição. E às vezes aqueles que lá não foram tão valentes, aqui podem se tornar valentes, né? Por isso que ele fala assim. E muitos que não são da casa de Israel são adotados quando aceitam o evangelho, usando o seu arbítrio. E aí são adotados à casa de Israel e fazem parte do povo do convênio. Todo espírito que nasce na terra é inocente. Assim começou a dizer entre o povo que o Filho de Deus expiara a culpa original. Está lá em Moisés. De modo que os pecados dos pais não podem recair sobre a cabeça dos filhos, pois esses são limpos desde a fundação do mundo. E ainda, mas eis que eu vos digo que as criancinhas são redimidas desde a fundação do mundo por meio do meu unigênito. Então não existe pecado original. As crianças, todos que nascem nessa terra, nascem inocentes. É uma segunda chance. Né? Já tivemos nosso primeiro estado. Mas todos aqui nascem inocentes. E aí, usando o seu arbítrio, eles podem deixar de receber as bênçãos. Por isso, a gente sabe que as criancinhas que morrem antes dos 8 anos de idade são salvas
por causa da expiação de Jesus Cristo. Elder G. Uchtdorf, ele diz assim: a memória de nossa existência pré-mortal foi tirada de nós quando fomos enviados da Terra. O presidente Uchtdorf, num belo discurso, ele diz assim: naquele primeiro estado você sabia com certeza que Deus existia, porque o via. O ouvia. Você conhecia Jesus Cristo, que se tornaria o Cordeiro de Deus. Tinha fé nele e sabia que seu destino não era ficar na segurança do lar pré-mortal, pois por mais que amasse aquela esfera eterna, você sabia que desejava e precisava embarcar em uma jornada. Você partiria dos braços de seu pai, passaria por um véu de esquecimento, receberia um corpo mortal e aprenderia e vivenciaria coisas que esperançosamente o ajudariam a crescer e a se tornar mais semelhantes ao Pai Celestial e a retornar à presença dele. Naquele lugar sagrado, cercada por aqueles que a conheciam e a amavam, a grande pergunta que você tinha na mente e no coração era: será que voltarei em segurança ao meu lar celestial? Havia tantas coisas que estariam fora do seu controle. A vida mortal seria difícil às vezes, cheia de curvas inesperadas no caminho, doenças, decepções, acidentes, conflitos, sem a lembrança de sua existência anterior, sem lembrar que você havia andado com seu Pai Celestial. Será que ainda assim você reconheceria a voz dele em meio a todo o barulho e as distrações da vida mortal? Esse belo discurso foi dado na conferência de abril de 2013. Outra coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, o presidente Joseph Fielding Smith, ele diz o seguinte: podíamos escolher nossos pais, esposas e filhos e familiares lá? Não há justificativa nas Escrituras para a crença de que tivéssemos o privilégio de escolher nossos pais e nossos companheiros de vida no mundo espiritual. É possível que em alguns casos seja verdade, mas acreditar que isso sejam todos os casos, ou mesmo na maior parte deles, seria forçar por demais a imaginação. É mais provável que tenhamos vindo para onde os que exerciam autoridade decidiram nos enviar. Nosso arbítrio talvez não tenha sido estendido ao ponto de escolhermos pais e posteridade. Pensa comigo, se todo mundo tivesse o desejo, teria famílias que iam ter 100 filhos, né? Outras não iam ter nenhum. Então, muito provavelmente nós não escolhemos isso lá, talvez com raras exceções. Tá? As nossas escolhas são feitas aqui, temos o arbítrio aqui para escolher. Mas muito provavelmente não escolhemos o local onde iríamos nascer e nem qual família. Isso foi uma determinação de alguém superior que fez essas, designações de onde a gente viríamos. E aqui nós estamos, então, finalizando esta aula, né, acrescentando mais algumas informações ao nosso plano perfeito. Né? O plano de Deus foi apresentado lá no Conselho dos Céus e aqueles que foram valentes estão progredindo, vindo para esta terra que chama-se segundo estado. E assim, lembrando que aqueles que tiverem algumas perguntas podem usar o meu e-mail pessoal para fazer essas perguntas e eu tentarei responder na medida do possível. Ficamos então por aqui nessa aula, ela ficou um pouco mais longa, mas é importante a gente entender certos princípios e a doutrina da nossa existência pré-mortal para a gente entender um pouco da nossa existência mortal. Isso é muito importante. Então ficamos por aqui, deixamos essa aula com vocês em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.